Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Coloca a mão na altura do seu coração. Ô Jesus, obrigado. Hoje eu não sei se eu consigo trazer todo o entendimento, porque talvez eu vou trazer muitas coisas e às vezes não fica gravado no coração. Antes, meu Deus, ser uma mensagem mais rápida, mais objetiva, mas, meu Deus, com um grande entendimento do que trazer, meu Pai, coisa de qualquer maneira. Usa a gente, Jesus. Meu Pai, ministra no nosso coração a verdade. Ô Jesus, como o missionário estava dizendo, como o pastor Jaime sempre diz, nós precisamos dar crédito à sua palavra, Jesus, para que a gente não pereça, e a gente não vai perecer. Aqui hoje tem irmãs e irmãos salvos, cobertos com teu santo poder, curados e libertos em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está próximo aí, bom dia. Bom dia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, atenção, bondade, fé. E o de hoje, o que, igreja? Mansidão. Mansidão. Pessoal, presta atenção agora aqui na palavra de Deus. Toda e qualquer pessoa que tem um contato com o Espírito de Deus, elas apresentarão todos os outros as 7 partes do fruto que nós acabamos de ler. Ela vai apresentar amor, ela vai apresentar que está ali, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, né? E também mansidão. Quando você olha para o pastor aqui, não sei se você já viu, quando você chega perto, um exemplo, de um cachorro, sem você conhecer, ele está meio quietinho ali, presta atenção que você vai ouvir. Se o dono está com a coleirinha ali, você vai falar o quê? Vai perguntar o quê? Se o cachorro é o quê, igreja? Manso. Às vezes, alguns já nascem na raça que é um cachorro bem dócil ali, bem tranquilinho, que você pode até deixar com criança que não tem problema. Mas olha para o pastor, outros não. Outros, eles precisarão, de uma certa maneira, passar por um processo de domesticação, não é verdade? Até de uma certa doutrina, alguém ali vai ter que, de uma certa maneira, instruir para ele se tornar manso. E isso, biblicamente falando, faz um pouco de sentido. Você está me comparando com o animal? Não. Não. O manso aqui é aquele que aceita ser doutrinado, irmão. Não entenda o pastor errado. Quando a pessoa não aceita a doutrina, isso aqui, ela ainda não se tornou doutrinada, domesticada, ela ainda não se tornou uma pessoa mansa aos olhos do Senhor. Pastor, explica um pouco melhor para mim, eu vou te dar os exemplos. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o que, igreja? Que sou manso e humilde de coração. Atenção, gente. E encontrareis descanso para as vossas o quê? Eu vou fazer uma comparação de novo com algum animal, para você entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Lá na roça, quando você vê um animal, por exemplo, ali tem um cavalo, que ele ainda não é manso, e chega alguém perto dele, olha para mim, ele vai ficar pulando, bravo, olha para mim, e vai chegar o período que ele vai ficar assim, olha, ele vai simplesmente, porque não é manso, se sentir cansado. Entende ou não, gente? Sim. Por que muitos estão cansados? Afadigados, de uma certa maneira, sem esperança. Você olha para a pessoa, até o semblante dela é um semblante cansado. É porque ela ainda não aprendeu de Jesus, meu irmão, a ser manso. Não estou dizendo para você, não estou fazendo comparação, só chamando de um animal, não é isso. Mas às vezes você está pulando muito, às vezes você está correndo muito, às vezes você está se estressando muito, e isso está fazendo com que você não caminhe a caminhada despertado, cabeça erguida e descansado. Quando Jesus disse que ele era manso, e eu falei no início que ser manso de acordo com o fruto do Espírito é você aprender a ser doutrinado, eu vou te provar que com Jesus não houve desobediência, mas ele precisou passar por essa doutrina. Você quer um exemplo? Quando ele estava lá no céu, que Deus falou com ele que ele tinha que descer. Ele como Deus, mas não ia descer como Deus apenas. Ele ia descer como homem, ele deveria nascer de uma mulher. Seja sincera. O camarada deixar a glória dele lá no céu para viver num lugar tão corrupto e tão desonesto como a terra,
É ou não é uma doutrinação? É ou não é uma doutrina? Sim ou não? Vou te dar um outro exemplo. Ele nasceu, aí começou a ajudar ali o José, o pai dele, que era carpinteiro, pegou de profissão carpintaria, e ele, já sabendo de tudo que ia acontecer, vamos colocar com uns 20 anos, passava perto de uma pessoa doente ali, ele como Deus querendo curar, e não podia ainda, porque ainda não era chegada a hora. Estava ou não sendo doutrinado, gente, sim ou não? Até chegar no momento, vendo aquele tanto de fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, oprimindo o povo, fazendo o povo ficar debaixo de um jugo desigual, uma palavra que eles falavam e não viviam, falavam, o povo não vivia. Tudo isso fazia parte daquele processo. Nós não conseguiremos alcançar a mansidão se nós não estivermos dispostos a passar pela doutrina, não do homem, mas passar pela doutrina da palavra. Cada culto, eu entendo que Deus está nos doutrinando, está ensinando alguma coisa. Eu falo de experiência própria. Eu já contei isso aqui para vocês. Quando a meu irmão me ligou e falou comigo assim, mano, acho que a mãe está namorando alguém aí. Eu já fiquei nervoso na hora. Olha a falta de sabedoria minha. Minha mãe viúva, há 20 e tantos anos, sozinha na roça, precisando de alguém para ser companheiro. Na hora vem na minha cabeça, deve ser algum rapazinho que está querendo pegar a aposentadoria dela. Porque se fosse, nós não iríamos aceitar. Com todo respeito, a gente não pode mandar na nossa mãe, mas nós íamos instruir dentro da palavra. Mas minha mãe é uma mulher madura, uma mulher inteligente. E aí, sem saber quem que era, eu fiquei nervoso. Eu peguei o telefone para poder ligar. Gente, eu já estava na sede de São Paulo auxiliando o pastor Jaime. E ninguém, eu nervoso ali, era na quarta-feira. Quando eu desci, vai escutando aqui, gente, eu estou falando de mim aqui, o que aconteceu comigo. Quando eu desci lá no 121 lá, que eu parei assim na porta, o pastor Jaime entrou para pregar, ninguém sabia. O pastor Jaime falou, pois bem, pessoal, hoje é dia de família, deixa eu falar uma coisa antes de nós pregarmos aqui. Não tenta impedir a felicidade dos outros, não. Porque o que essa pessoa vai fazer para ela, você nunca tem condições de fazer. Eu não me revoltei contra aquilo. E no dia de conhecer o Wilson, irmão? Ou eu sou servo de Deus, ou eu não sou, irmão. Ou eu sou manso, doutrinado, ou eu não sou. Eu lembro que eu fui, mas meu irmão sempre foi muito sarrista, gosta de tirar uma onda, falou para mim assim, Janinho, vem que eu já comprei uma camisa para você de presente. Eu falei, obrigado, irmão. Uma para você, uma para o Wilson, tal pai, tal filho. E aquilo só me deixava doido, irmão. Mas olha para o pastor, eu precisava me tornar manso. Eu não era ainda, irmãos. O manso é aquele que é doutrinado. Olha lá como é que eles fazem com um cachorro ou com um... Você já viu até o leão? Já viu até o leão que no circo, que é uma maldade, deixa para lá. Mas olha na roça o cavalo, aquele que já é doutrinado, aquele que já é mansinho, ele passou por um processo para ele ficar daquele jeito. Ele não nasceu assim, alguns por raça nascem, mas outros não. Tem gente que já nasceu assim, por quê? Porque os pais eram mansos, doutrinados, e já fez o filho crescer dessa maneira. Eu não cresci assim. E aí eu lembro que eu cheguei lá perto, rapaz, e ele vinha para falar comigo, eu saía de perto, ficava assim, de difícil. Aí o rapaz foi um camarada sincero comigo, meu amigo, conheço a sua mãe desde quando a gente estudava juntos. Eu ficava assim, será que é um novinho? Mas não era, é um senhor compatível com a idade. Hoje, eu já passei por situações que realmente eu entendi que precisava dele. O médico disse, se demorasse para trazer mais um pouquinho, ela tinha sofrido um infarto. Ele colocou ela no carro e levou. Até minha esposa sabe que eu estou falando a verdade. De vez em quando eu ligo, mãe, o que vocês estão fazendo? A gente está caminhando, mas caminhando de carro. Ela falou, Ele leva para poder tomar sorvete. Olha para mim, sabe quantas vezes eu estou abrindo meu coração, meu irmão? Eu levei minha mãe várias vezes, mas o que ele está fazendo hoje, eu não tenho condições de fazer. Mas para chegar nesse ponto, olha para mim, para chegar a ser manso, eu precisei ser o que, igreja? Doutrinado por intermédio da palavra. E aí eu te falo uma coisa, eu poderia ter me revoltado com aquilo que o Espírito Santo usou o pastor para falar. Mas a partir daquele momento, estou sendo bem sincero com você, eu entendi o tanto que é bom você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Não de estar debaixo de um homem, não é isso. Você ter uma cobertura espiritual que vai te doutrinar pela palavra. Eu já falei isso aqui,
E tem gente que fica assim. Eu gosto de ir lá na segunda-feira, no sábado, para ficar perto. Estou falando a verdade do pastor Jaime. Sabe por quê? Porque quando eu estou perto da luz, eu vejo os meus defeitos. Não entendo o pastor errado, irmão. Várias vezes, Antônio, isso aí, meu amigo, várias vezes. E isso eu te falo, não dizendo para você algo pejorativo a meu respeito. Não, para mostrar para você que eu precisei ser doutrinado. Mas tem gente que não quer. Tem gente que se você falar com ela, irmã, a senhora tem que ser sincera. Ela vai ser. Irmão, você tem que ser fiel. Ele vai ser. Mas quando falar alguma coisa aqui que é de Deus e ir contra os seus ideais, os seus desejos, a pessoa se revolta. Você ainda não tem a parte do fruto que se chama mansidão. Gente, ser manso é ser domesticado, doutrinado pela palavra. Marcos capítulo 5, versículo de número 1. Vocês entenderam, sim ou não, gente? O manso é aquele que foi doutrinado, domesticado pela palavra. Então é isso, às vezes a pessoa está aqui na igreja, mas ela não aceita ser doutrinada. E gente, não se assusta, tá? Até obreiros às vezes. E aliás é até pior um pouquinho do que um membro, né, irmão? Porque o obreiro ele é o primeiro, junto com o pastor, a dar exemplo, né? Quando você chegou ali, você não me viu primeiramente. Você pode ter visto a minha esposa, pode ter visto os obreiros. Eu estava lá no escritório me preparando. O obreiro é o primeiro a dar o exemplo. Mas às vezes não, às vezes se revolta com você. Às vezes você sempre tratou bem, com respeito, sempre, sabe? Aí uma repreensão, algo que você falou já era, irmãos. E sabe qual que é o problema? Esse tipo de pessoa, ela vai minando a obra de Deus. E eu vou ser bem sincero com você, eu nunca vou medir força com ninguém. Mas você medir força quanto a alguém que foi colocado pelo Espírito Santo de Deus a um lugar para poder pastorear, irmão, você vai pagar um preço muito alto por isso. O Saul mediu forças com Davi, mas não Davi com ele. Saul morreu, irmão. O Absalão mediu força com o próprio pai, o Absalão morreu. Eu poderia citar tantos e tantos outros exemplos. Toma cuidado, hein? Marcos capítulo 5, versículo de número 1 diz assim, E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Atenção, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, os grilhões em migalhas. Atenção nessa frase, e ninguém o podia o quê, igreja? Meu irmão, a gente prega isso aqui, mas o que a gente às vezes não entende é que isso acontece, ou já aconteceu, ou acontece muitas vezes conosco. Às vezes a gente não percebe, a gente olha para o pastor, gente, presta atenção. Pastor nenhum conseguiu te amansar. Quando eu falo te amansar, é te doutrinar. Esse cara aqui, ninguém conseguiu doutrinar esse cara. Mas o que ele não percebia é que ele morava aonde, igreja? Começou, presta atenção, vem um, traz alguma coisa, vem outro, e não te muda. Você não percebeu que a sua morada está no sepulcro, espiritualmente falando. Você está correndo um sério risco. Tem gente que, com todo respeito aqui, mas já passou na mão de 300 mil pastores espiritualmente falando. Mas até hoje continua mentindo, continua sendo ignorante. Às vezes não é ser ignorante, às vezes é ser genioso ou geniosa. É aquela pessoa que só aceita do jeito dela. Que o pastor, se um dia ele pedir um exemplo aqui, olha, vem aqui à frente, a pessoa se por que eu vou levantar no meu lugar para ir aí à frente? Mas se for Deus querendo produzir alguma coisa na sua vida? Já passou pelo tantos e tantos outros pastores aqui, continua ainda tratando a mulher como um ser qualquer, irmão. Ninguém está podendo te amansar, né? Está na hora de você ter um encontro verdadeiro com Cristo, hein? Porque daqui a pouco você já está no sepulcro, o sepulcro te empurra, te chama, te puxa. A gente prega isso aqui, falando de alguém que está endemoniado, mas a gente esquece que muitas vezes a gente age assim. Vem pastor, prega mais tranquilo, você não muda. Vem pastor, é um pouco mais agitado, você não muda. Continua sem amansar, para baixo e para cima. Não precisou o pastor falar duas vezes não, irmãos. Olha, você que está tentando impedir a felicidade dos outros, não faça isso. Não precisou falar, não.
E na hora que ele saiu, eu falo isso para ele, pode perguntar para ele, já falei para o missionário. Falei, pastor, o senhor não sabe como que Deus te usou. Ninguém não tinha falado nada com ninguém. É por isso que quando você tem um problema, se você está vindo no culto, deixa para poder pedir oração depois do culto, porque muitas vezes Deus vai me usar sem você precisar me falar aqui. Ô pastor, não preciso nem falar que o senhor ia falar, mas a palavra já me deu a resposta. Várias vezes. Mas você não percebeu? Você já foi da igreja tal, já foi da igreja tal, já foi do pastor tal, já fez isso, já fez aquilo, ninguém te amansou, irmão. O problema não é a igreja, hein? O problema não é a igreja. Ah, pastor, mas o problema ali do demoniado é que não tinham pregado para ele ainda Jesus. Quem te disse? Versículo 5, por favor. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Aí tem gente que anda sempre de dia e de noite. Terça é na outra igreja, quarta é na outra. Aí faz a campanha lá de manhã só clamando. Viu que estava de dia e de noite clamando? Vocês perceberam isso? Meu amigo, não é o lugar. Você me desculpa a sinceridade. Se Deus te deu esse ministério, é aqui que Ele quer te honrar, irmão. É só você fazer um paralelo, amigo. Pelo amor de Deus. A Igreja da Graça está em mais de 191 países, amigo. A Bíblia diz que a árvore dá mau fruto, ela é o quê, igreja? Corta. Se não fosse uma árvore que desse bom fruto, não estaria, irmão. Em plena Assíria, tem lá pastores pregando lá, você nem sabe. Por que não divulga? Porque você sabe como é que é lá, né? Turquia, Romênia, Armênia, Geórgia. Tudo países dominados pelos muçulmanos e por aí afora, apesar que a Armênia é um dos países com mais cristãos, mas ali perto. Mas aí a gente começa a entender que você está de dia e de noite, você vai no monte, vai no outro lugar. Não muda, mas não é, porque você não aprendeu ainda a ser manso. O manso é o doutrinado, domesticado. Aceita a sã doutrina. Versículo 6, por favor. E quando viu Jesus ao longe, correu. E o que, igreja? Peraí, quem falou para aquele homem que Jesus era o Senhor Jesus? Pastor, foi o demônio. Pois é, irmão. Isso aqui você vai achar estranho que eu vou lhe falar, mas o endemoniado canta, prega, louva, ora, expulsa demônio, revela. Mas ainda não se tornou manso. Está entendendo, gente? Sim ou não? Faz tudo isso. Só não é manso ainda. Versículo 7. E clamando com grande voz, diz: que tenha eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito o que, igreja? Jesus, então, na hora expulsou o demônio, era como se ele estivesse domesticando, doutrinando aquele rapaz pela palavra. E olha o verso 15, por favor. 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Só isso basta. Depois que ele foi doutrinado, preparado pela palavra, olha para o pastor, ele passou a ser o que, a igreja? Manso. Se não está em perfeito juízo, se não está sentado para ouvir, ele estava ali perto, assentado, ouvindo Jesus, é porque você ainda não se tornou manso, como a parte do fruto do Espírito Santo pede para a gente ter. Não estou jogando piada para ninguém, mas não tem paciência nem de sentar para poder ouvir. Não é porque a mensagem, não é isso, é porque está mostrando para ele que ele precisa ainda ser doutrinado. Só que tem um porém nessa história toda, pessoal. Não é porque eu sou manso, doutrinado, que eu vou perder a autoridade. Mateus, capítulo 7, versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não, pastor, acho que o senhor está confundindo. Não, meu irmão, Jesus estava dando uma bronca, você vai entender já já. 2. Porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Já vai subindo o tom. Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Atenção no 5 que eu paro. Hipócrita!
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu, o que, igreja? Você sabe para quem que Jesus estava falando isso aqui? Para os fariseus, para os escribas, para aquele povo, que era um povo que ainda não era manso, era um povo que ainda não tinha sido Aqui Jesus está agindo com autoridade. Não é porque a senhora ou o senhor já foi doutrinado, domesticado pela palavra, que a senhora e o senhor vai perder a autoridade. Às vezes o seu filho não precisa mais de um passação de mão na cabeça, ou de passar um pano para ele. Às vezes ele precisa de um pouquinho mais de autoridade. Não confunda isso. Você sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque muitas vezes a gente confunde mansidão com ser bobo. O manso não é bobo. Já falei para você, pega um cachorro lá e coloca com ele na parede, aí fala que vai bater, eu duvido que você não voa em você. Por mais manso que ele seja, é uma autodefesa. Às vezes, a gente peca nisso aqui. Eu não vou nem dar ênfase nisso aqui, porque tem outras coisas para acontecer. Pastor, então o senhor disse que o manso é aquele que já aceitou a doutrina. Sim. Que já foi domesticado pela palavra. Sim. Então, pastor, então quer dizer então que eu tenho que concordar com tudo que está sendo dito? Depende. Se aquilo que está sendo dito está dentro da palavra, eu tenho obrigação de concordar. Agora, se não está na palavra, olha para o pastor. Eu estava vendo que eu me escondi desse atrás, a pessoa falou um negócio lá, ela mostrando, né, o vídeo, né? Eu falei, mas isso aqui está errado. Mesmo que a pessoa esteja dando exemplo, eu não poderia falar, porque eu expliquei para ela. Você acha que... Não estou jogando piada para ninguém, não sou melhor do que ninguém, irmão. Mas eu sei quem eu escuto. Hoje eu tenho um entendimento da palavra e aprendo muito. Missionário, pastor Jaime, tem o pastor Glauber, que é um grande amigo, um grande homem de Deus. Tem outros também. Não estou falando mal de nenhum outro, não é isso. É que às vezes a gente está sendo doutrinado por coisa que não é bíblica. E eu vou falar um negócio aqui agora e tem gente que vai apelar comigo. Mas eu vou falar. Posso falar, gente? Que dia que jogar bola é pecado, irmão. Mas já foi doutrinado na igreja. Já ou não, gente? Sim ou não? Que as mulheres tinham que andar de saião. Sim ou não, gente? O rapaz veio aqui, eu vou falar, irmãos. Eu vou falar. Já contei isso aqui. O rapaz veio falar comigo assim aqui, depois de um culto. Não sei nem se a parente dele que veio com ele tá aí, mas ora por ele que é preciso converter, mano. Ele falou assim, todos que ouviram essa palavra e o senhor também, todos que estão aqui nessa igreja vão para o inferno depois que morrer. Eu falei, mas por que você está dizendo? Porque só existe a igreja tal, que é de Deus. Lá só ela, desse jeito. Ele falou assim, passou todo mundo aí. Eu falei, amigo, sabe aquele negócio que está lá? Ele, o quê? Aquilo é porta. Só que tem um perigo eu falar isso aqui. Sabe por quê? Olha 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. Versículo 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 3. Agora você vai chegar lá para a pessoa que é lá e vai falar, olha, você sabe, não vai fazer isso não. Aí você vai falar que eu falei ainda, aí vai trazer problema para mim. Porque virá o tempo em que não suportarão ação, o que é, igreja? Nós estamos ou não vivendo esse tempo, sim ou não, gente? Claro que estamos, já chegou o tempo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias, o que, igreja? Estamos ou não vivendo isso? Por que que hoje, olha para o pastor, o cara larga a mulher larga o marido, o camarada muda e blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque não suporta a sã doutrina, irmão. Tem uma tradução que diz que preparariam pastores para si. Sabe o que é isso? Vou contar também. Hoje Uma vez eu senti falta de 2 irmãs, foi aqui não, na igreja. E eu notei que essas 2 irmãs estavam começando aí, a gente foi fazer visita, aquela coisa toda, cuidando delas, né? E elas iam com a irmã da igreja. Eu perguntei para a irmã, já tem uns dias que eu não vejo as 2 irmãs lá. O que está acontecendo? Elas não estão bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma coisa que deixou triste? Ó, pastor, o senhor não vai ficar triste comigo, não? Eu posso falar, pode falar, irmão. Pastor, o senhor falou algo que deixou elas tristes. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, mas o que eu falei? Eu fiquei logo pensando, né? Deve ter dado algum vacilo aqui, né?
Pastor, o senhor disse que aqui na igreja não pode beber. Elas foram para a igreja tal, porque lá o pastor autoriza. Pois é, aí autoriza. Concupiscência. A pessoa já tem vontade, desejo. Aí ela vai procurar um pastor que autoriza a beber. Não estou jogando piada para ninguém, irmão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não, eu vou procurar porque ali é melhor. Não é ali que é melhor. É que você ainda não foi doutrinado, você não é manso. Você não se tornou ainda domesticado pela palavra. Eu não estou jogando piada aqui para ninguém, gente. Não estou jogando piada para ninguém. Mas vai procurar pastor que prega o que quer ouvir. Eu já falei. Igreja não é restaurante que você escolhe o cardápio que você quer comer. Você sentou aí e engole, irmão. Engole. E não estou jogando piada para ninguém. Isso aí, isso, olha para o pastor aqui, ó. Passa a mão na sua cabeça. Fala que não tem nada a ver, que não tem pecado. Isso não é evangelho. Eu fico triste porque tem irmãos que nasceram no evangelho, talvez vieram das igrejas tradicionais, Assembleia de Deus, às vezes presbiterianas, as igrejas abençoadas, irmão. Igreja da Graça, aí vai sair para esses negócios agora aí. Irmão. O anticristo vai voltar, não, para mim já voltou. Está enfiado dentro desses negócios aí. Está só desvirtuando a cabeça do povo. E aí eu vou te falar algo. Vamos mudar um pouquinho aqui para acalmar o coração. O manso, pessoal, o doutrinado, o que anda pela palavra, nunca estará sozinho. Olha para a tela. Salmo 25, 9. Guiará os mansos em o que, igreja? Justiça. E aos mansos ensinará o seu. O manso não é guiado por achismo, por filosofias, embora algumas frases são bonitas, de efeitos, né? Mas olha para o pastor, os mansos são guiados pela justiça. Sabe o que é isso aqui, ó? São guiados por quê, igreja? Gente, e tem algum lugar que a palavra nos leva que não tem a bênção? Tem? Olha para o pastor. Então se prepare. Se você já aceitou a sã doutrina, a palavra vai te levar para um grande milagre em nome de Jesus. O que falta muitas vezes não é, meu irmão, você fazer doideira. É só aceitar ser doutrinado pela palavra. Se Deus já te pediu para se batizar, aceite. Se batiza. Não entendo o pastor errado. Tem gente que está aqui, irmão, que hoje, não estou jogando piada para ninguém, mas é uma pessoa que a saúde é debilitada, já está no certo momento. Você não está em período de vacilar, não, rapaz. Estava vendo aqui, ó, a irmã veio conversar comigo, sabe, não sei se eu posso falar tudo, mas o rapaz que a moça estava já conhecendo, aquele para namorar, diz que o rapaz nota 1000, 41 anos, deu um infarto e morreu. 41, irmão. Aí eu fico pensando, aí talvez você pega uma pessoa de 60, 70, nem se batizar, ainda se batizou, nem participa da ceia. E sabe qual que é o triste? É porque arruma desculpas para não fazer isso. Procurariam doutores conforme a sua própria concupiscência. Seriam pastores de si mesmos. Se você continuar lá lendo, está escrito isso. Está vendo a mulher, às vezes está vendo o marido, que só está progredindo, irmão. Quando eu falo progredir, não é só de bens, mas às vezes de intelecto, de inteligência, de tranquilidade, de fé, e a pessoa está ficando para trás. E aí eu vou te mostrar, ser manso é ser dócil também, pessoal, suportando os ataques, às vezes, até criminosos. Números capítulo 12, versículo de número 1. Pastor, mas isso é um pouco complicado de entender, porque nem todo mundo, ninguém, pastor, ainda sabe tudo, é verdade, mas quando você é doutrinado, você pode ouvir pela primeira vez que você já faz. Já te pediu para se batizar, você não se batizou, já te pediu para contar a verdade, você não conta, já pediu para você mudar, você não muda. Eu sou desse jeito mesmo. E se a sua mulher partir ou seu marido partir e deixar você sozinho, você acha que alguém vai lá para poder cuidar de você? Você está enganado, rapaz. Você está enganado. Tem gente que vai ficando velho e vai afastando as pessoas dele. Não é porque muitas vezes aquelas pessoas quiseram abandonar por conta própria, não. Às vezes a pessoa proporcionou, irmão. É lógico que é uma maldade. Independente se a minha mãe quiser ou não ficar longe de mim, eu não vou me afastar dela. Está entendendo, gente? Sim ou não? Mas tem gente que não tem essa sabedoria, já não é doutrinado pela palavra, então vai pegar como ofensa. Aí vai só se afastando. Analisa o que eu vou lhe falar, tá? Começaram a se afastar de você,
Às vezes você tem que fazer uma reflexão que todo mundo não esteja errado. Talvez seja você o errado da história, viu? Tá? Porque não tem como todo mundo estar errado e um só certo. Sei lá, hein? Números 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Como assim, pastor? Eles eram irmãos? Sim. Por causa da mulher cusita, mas tem uma tradução que diz cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. Pessoal, eu não vou ficar entrando em discussão teológica aqui. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, ó, pastor, essa mulher, não sei o que o Moisés fez com a esposa dele lá, ele foi e conheceu essa mulher e casou com ela. Não, pastor, essa era a mesma mulher de Moisés que a Miriam e o Arão deram um apelido para ela, chamando ela de cuxita. Eu não vou entrar em discussão aqui. O que eu entendo agora, que eu preciso falar, é que essa mulher, a esposa de Moisés, a Miriam e o Arão fizeram a chacota com ela, irmão. Porque ela era de Cuxi, ou porque talvez eles achavam que ela era de Cuxi. Para quem não sabe, o Cuxi é uma região da África onde as pessoas são negras. Não vou ficar entrando em discussão teórica. Talvez eu esteja até cometendo aqui, falando algo que não foi o que aconteceu no contexto aos olhos de alguns. Mas houve um certo preconceito. Está entendendo, sim ou não, gente? Falaram, desceram o bambu nela, ofendendo Moisés. Às vezes a gente é ofendido no local de trabalho, irmãos. Às vezes a gente é ofendido, não se assusta. Até no meio da igreja, no meio do povo da igreja. Já aconteceu o caso de eu passar na rua ali e a pessoa da igreja atravessar para o outro lado, só para me cumprimentar. Poxa, você não sabe de nada, irmão. Já vi vários casos. Às vezes, você vai ser ofendido, mas não esqueça que você já foi doutrinado. Não estou falando que você não tenha que procurar os seus direitos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando no sentido espiritual, mansidão também faz você suportar as ofensas, irmão. Versículo 2. E disseram, porventura o Senhor falou somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? Olha o que eles fizeram, Miriam e o Arão. Você acha que Deus usa só ele? Deus usa também a gente. Me entende, desculpa, a maior sinceridade do mundo. Você acha que o pastor, com todo respeito, ele fala, mas você acha que eu não sei? Você acha que não desce a pasta? Eu estudei, eu sou bichão. Você não é nada, irmão. Nunca se levante contra aquilo que foi Deus que instituiu. É o funcionário que já se acha melhor do que o patrão. Uma vez eu fui chamar um obreiro para orar comigo. Qual faço aqui? Em nome de Jesus, sai. Passei para o obreiro falou assim, agora é comigo. Ô Miriam, ô Arão, deixa eu te dar um conselho. Abaixa um pouquinho. Moisés é Moisés, tá? Sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai, seu patrão é seu patrão. Segura um pouquinho a onda aí, tá? Segura um pouquinho a onda. Todo respeito. Você chegou agora, tá querendo sentar na janela já? Versículo seguinte, sabe o que vai acontecer com ela? E era o homem Moisés, atenção gente, muito o que, igreja? Mais do que todos os homens que havia sobre o que, igreja? Pastor, que falta de respeito. O Moisés já ouviu, irmão. Descobriu que tudo estava acontecendo ali e continuou na tranquilidade. A mansidão, quando você é doutrinado, você consegue, com todo respeito, levar as coisas, irmão. Você tira de letra, como diz o ditado. Você vai numa boa, irmão. Você em nenhum momento explode. Porque se você explodir, você pode estar certo, mas você perdeu a razão. É ou não é, gente? É. Fica na sua. O mundo gira, irmão. Diz que não gira, não diz que capota, e capota mesmo. Fica na paz, vai dar tudo certo. E tá tudo certo. Olha o versículo 8. Boca a boca falo com ele, dando pancada nos dois. Deus falando, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança de quem? Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aqui foi Deus falando para os dois, viu?
abaixa a bola vocês dois, porque com todo respeito, com ele eu falo face a face. Você não tem temor de falar, não? É a mesma coisa, você não tem temor de falar do patrão que paga o seu salário? Você ainda não foi domesticado, irmão. Pastor, mas eu estou ganhando a miséria. Sai de lá, ué. Sai. Para estar insatisfeito, vai embora. Sai de lá, irmão. Agora, ficar murmurando do que você ganha, quem aceitou o contrato foi você. Você está tendo temor, irmão? Você não esquece que empresariar é um chamado? Mesmo ele não sendo de Deus, mas foi Deus que levantou ele para ele cuidar de famílias, para ele tratar de... Você não tem temor de falar do seu patrão? Não tem temor de falar do seu pai, da sua mãe? Pastor, mas são todos errados. Mas eles ainda foram instrumentos. Às vezes, você vai usar uma chave torta para poder tirar uma porca, mas a chave é chave ainda. Pode não ser para você o que você queria, mas foi o que Deus permitiu ter. É a mesma coisa, irmão. Ô, obreiro. Versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Verso 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou o que, igreja? Leprosa como o que, igreja? Eis que entra as discussões. Mas a cuxita, eles fizeram uma chacota pela tonalidade do que, igreja? Da pele. Agora, onde é que a Miriam foi ferida? Aonde? Não brinca, meu irmão. Não brinca. Já dizia, né? Com ferro fere. Ela se preocupou tanto com a pele da outra, que agora a pele dela vai estar toda machucada, toda leprosa, toda podre. Você fica falando essas coisas, você é pior do que, meu irmão, o pior. Mas enquanto tudo isso acontecia, o Moisés. E Moisés? Tava nervoso? Tava o quê, gente? Porque o Moisés já tinha sido o que, igreja? Doutrinado. O pau caiu na folha. Miriam, tá leproso. Já pegaram a Miriam e jogaram fora. Tem que tirar o leproso naquele tempo. Não podia ficar. E o Moisés, Tá entendendo, gente? Sim ou não? Manso, domesticado, doutrinado. Se você é de Deus e uma pessoa te ofende, ela está ofendendo a quem? A Deus. Não se levanta contra ninguém não, irmãos. Não se levanta. Está insatisfeito? Pega seu banquinho e sai de mansinho, irmão. Vou colocar no pau. Se tiver, não te pagou o seu direito, tudo bem, irmão. Agora, de forma... Se o cara tem uma prova lá, quem vai pagar o custo do processo é você, viu? Só se realmente, pastor, não me pagou aqui o direito aqui, aí sim. Por coisa pessoal, irmão. Versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que há o que, igreja? Espera aí. O manso doutrinado queria que a Miriam morresse? Porque o manso domesticado, o doutrinado, ele sempre entende que ele tem que amar ao próximo como a si mesmo. Senhor, por favor, ela já teve o que ela merece. Pode curar. Você vai ouvir algo agora surpreendente. Versículo seguinte. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechado há 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial. Quantos dias, igreja? 7. E o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porque Deus falou com Moisés e falou assim: tem certeza, Moisés? Você quer mesmo? Por você, tá? Não por mim. Porque por Deus a sentença já estava dada. E aí eu vou falar algo importantíssimo aqui. Não aceitou ainda ser doutrinado? Toma cuidado que a sentença pode ser que já esteja dada, hein? É pesado isso aqui, gente. É pesado. Moisés, você tem certeza? Então tá bom, ela vai ficar então 7 dias lá fora, mas porque você está me falando. Se o Moisés não ora, Miriam morre, gente. Não fica na mão de quem é de Deus, não, é que você pode perecer, hein? Versículo seguinte. Porém, depois o povo partiu de Hazezote e acampou-se no deserto de Parã. Pronto. Só que uma coisa agora, eu já estou terminando, eu preciso entender. O Moisés, ele não nasceu manso, eu já tinha falado isso.
Você lembra que o Moisés, com um soco ali, ele matou um egípcio? Você lembra, gente? Sim. Quando é que o Moisés se tornou manso? Quando ele aceitou a doutrina. Eu vou pedir para você abrir lá o último texto para a gente ir para o final de hoje. Êxodo 3, versículo de número 1. Só ficou manso depois deste encontro aqui. Capítulo 3, versículo de número 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Atenção agora, igreja. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés, só isso basta. E ele respondeu o que, igreja? Eis-me aqui. Quando é que eu vou me tornar manso? Quando eu me tornar doutrinado? Sim. Mas quando eu falar para Deus assim, ó. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você tem dito para Deus, eis-me aqui? Para sua questão espiritual? Para sua situação? Ou só para sua questão financeira? Deus está te pedindo, eis-me aqui, você responde assim? Pela questão do perdão, você tem dito para Deus, eis-me aqui? Porque senão você ainda não foi domesticado, você não foi doutrinado, tá? Você não está pronto para viver em casa. Não na casa física, mas na casa espiritual. Pastor, eu já entendi tudo que Deus hoje queria que eu falasse. Eu termino em Mateus capítulo 5, versículo 5. Eu pergunto, vocês entenderam? Sim ou não? Sim. O manso é o domesticado. É aquele que já foi doutrinado. Que já disse para Deus, eis... E aqui. É isso aí. Esses estudos assim são importantíssimos para as nossas vidas, irmão. Eu termino aqui, ó. Bem-aventurados os que, igreja? Porque eles herdarão o quê? A terra. Meu irmão, se você hoje aceitar a doutrina da palavra de Deus, se você aceitar Jesus, se batizar, perdoar, parar com coisa errada, ser fiel a Deus naquilo que Deus colocar na sua mão, meu irmão, doutrinado você está. Você vai se tornar manso. E aí você vai ser mal-aventurado ou bem-aventurado? A pessoa bem-aventurada é uma pessoa que tem falta ou que tem muita, igreja? Deus tem abundância hoje, tem muitas coisas para nós, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. É isso aí.